Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Passando de imediato ao item 2 da pauta, uma vez que o deputado Nereu Moura, o relator do item 1, ainda não encontra-se presente. Então, passamos ao item 2 da pauta. O relator é o deputado Pastor Praxic. Projeto de lei 71, mensagem número 18. Eu quero explicar a Vossas Excelências já que nós estamos colocando, ainda não apreciamos nenhuma matéria, nenhum projeto de lei deste ano, em virtude de termos alguns projetos do ano passado, a não ser as mensagens do governo, evidente. Mas eu quero crer que hoje nós podemos terminar e aí passarmos aos projetos em primeira discussão, já de 2013. Com a palavra, o deputado Pastor Praxic. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, senhor presidente, eu vou pedir mais prazo para essa proposta de lei e vou explicar a razão. Eu tenho em minhas mãos o parecer pronto, mas surgiu de última hora uma dúvida, porque do momento em que nós transformamos o Hospital Regional Wallace Tadeu de Melo e Silva em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, o mesmo perde a nomenclatura. E existe tanto um decreto como uma lei estadual que veta essa prática. Então, para que eu não seja precipitado no meu parecer, eu pediria mais uma semana de prazo, senhor presidente. Peço a palavra. Apenas por cautela. Com a palavra, o deputado Péricles de Mello. Tinha essa mesma preocupação, deputado Edson, respeito profundamente sua colocação. Eu tenho mais uma preocupação, senhor presidente, nesse projeto, que é um projeto importantíssimo para Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, que merece todo elogio, no geral. Mas o artigo 3º diz o seguinte, que os servidores alocados no Hospital Regional Wallace Tadeu de Melo exercerão suas atividades no Hospital Regional até seu remanejamento para outras unidades organizacionais, ficando a responsabilidade orçamentária e financeira sobre a RG. Então, eu quero consultar os funcionários para entender melhor o que significa isso. Talvez não seja necessário, eles possam ficar alocados mesmo no hospital regional que está sendo criado. Essa é a minha dúvida. E eu pediria vistas nesse projeto, mas como o deputado Edson Praxic vai ficar mais uma semana, nós também vamos estudar esse detalhe. Concedido o pedido de vista a Vossa Excelência e, de igual maneira, fica adiado para a próxima semana o relato do deputado Pastor Praxic. Passamos ao item 3 da pauta, projeto de lei 70, mensagem 20, autoria do Poder Executivo, com a palavra o relator, deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, senhores deputados, passo a relatar o projeto de lei de número 70, 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre isenção do ICMS nas operações internas com óleo diesel, na prestação de serviços de transporte público, coletivo, urbano, metropolitano. Projeto original do governo, em seu artigo 1º, se não me falha a memória, ele previa a concessão do benefício para serviço público de transporte coletivo urbano integrado em região metropolitana. Nós fizemos um substitutivo geral, senhor presidente, senhores deputados, onde acordamos com o próprio governador, para dar uma amplitude maior ao projeto, uma vez que, da forma como ele foi posto, atendia apenas Curitiba e região metropolitana. Então, nós, numa reunião que fizemos ontem com o governador, e tivemos o aval dele para fazermos esta alteração. Nós estamos propondo aqui o atendimento a municípios acima de 150 mil habitantes, mesmo que não tenham
o transporte público integrado, e que nós eliminamos exatamente essa palavra integração e fizemos um substitutivo que contempla, enfim, os municípios que tenham aí uma população acima de 150 mil habitantes, e nós vamos atingir praticamente, tirando a região metropolitana de Curitiba, as 8 maiores cidades do Paraná, o que é um gesto realmente muito importante do governador, e terá esse projeto um impacto financeiro na ordem de 30 milhões de reais para o governo. Então, senhor presidente, senhores deputados, com essas alterações que nós propusemos através do substitutivo geral, nós somos de parecer favorável. Senhor presidente, eu peço vistas, não que seja contra o projeto, pelo contrário, acho louvável, mas estabelecer um método aqui na comissão, porque a sua emenda diminui receita do Poder Executivo. Então, nós queremos entrar na questão da legalidade para poder usar, inclusive, esse instrumento para projetos da nossa autoria, de outros deputados. Então, por esse motivo, eu peço vistas. Importante também que fique claro que o deputado Gilberto Martins apresenta também uma emenda que... Senhor presidente, eu deixo de acatar a emenda do deputado Gilberto Martins, realmente foi um lapso de minha parte, porque praticamente nós já estamos contemplando o que propõe a emenda do deputado Gilberto Martins. Aliás, num âmbito maior, pelo que me parece. Com certeza. Peço a palavra. Mas, de qualquer maneira, fica concedido o pedido de vista ao deputado Péricles. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Tercílio. Eu já havia me manifestado, já havia conversado, inclusive, com o deputado Ademar Traiano, que era a nossa intenção fazer realmente uma emenda. Mas, diante do substitutivo do deputado Traiano, nós já ficamos contemplados, então, portanto, nós não vamos apresentar emenda, então aquela intenção nossa já ficou contemplada e eu acho que estende esse benefício não só lá para a nossa região e outras regiões do Estado. Acho que é um bom substitutivo. Obrigado. Senhor presidente. Apenas por curiosidade, deputado Traiano, quantas cidades... 10 cidades. 10 municípios serão abrangidos pelo... Nós estaremos com isso atendendo praticamente o município de Paranaguá, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Toledo, lamentavelmente, não se enquadra, como também não se enquadra a minha querida cidade, que estava Francisco Beltrão. O deputado Escanavaca pede a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de reiterar ao deputado Pérez que nós concordamos, sim, que o deputado Traiano não deveria fazer esta emenda. Deveria vir um substitutivo geral do governo. Mas, em se tratando de um tema que todos nós concordamos da urgência, e tenho certeza que nenhum cidadão ou lideranças irá fazer uma ADIM para questionar a inconstitucionalidade, eu gostaria de pedir ao deputado Pérez, que até porque a sua cidade está sendo contemplada e já estaria sendo nas próximas compras de óleo diesel do transporte da taxa do ano que vem, que retirasse o pedido de vista para que nós pudéssemos votar na CCJ e que aprovássemos o mais rápido possível em se tratando de uma matéria, sim, deputado, o senhor tem razão, em dizer que é uma matéria que o deputado Traiano não deveria fazer esta emenda, concordamos plenamente, mas em se tratando da relevância que tem o projeto e da urgência, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que retirasse o pedido de vista para que nós pudéssemos levar a plenário, uma vez que eu tenho certeza que nenhum cidadão paranaense irá entrar com uma ADIM questionando a constitucionalidade desta emenda do deputado Traiano. A emenda do deputado Traiano me dá a possibilidade de apresentar uma emenda também, deputado, e eu vou fazer isso. Mas a nível de plenário, se for o caso. Vou fazer na comissão para já ter o parecer, vamos economizar tempo plenário, porque a comissão já dá o parecer na emenda do Traiano, nossa. Essa é a minha posição.
Pedir a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Quinteiro. É apenas ressaltar a importância que já foi falada aqui pelo deputado Ademar Traiano, do gesto do governador, da extensão, como o próprio deputado Scanavaca colocou, para todas as cidades que contemplem dentro dessa questão da população. Mas o que me chamou a atenção, o deputado Péricles coloca a questão de receita. Vamos lá, então, fazer uma reflexão, já que aqui nós estamos no âmbito da CCJ, quanto à questão da constitucionalidade, deputado Praquesic. O que significa o ICMS? É um imposto estadual, como todos nós sabemos, um imposto de circulação de mercadorias, etc., cujo imposto, nós temos uma nomenclatura muito interessante na questão tributária, que é chamado tributo não vinculado. Existem 3 espécies de tributo, que é a taxa, contribuição de melhoria e o imposto. Vamos direto à questão do imposto. O imposto, por não ser um tributo vinculado, ele pode ser desdobrado pelo Executivo em qualquer setor da administração pública. Então, quando há o gesto da questão da isenção para o transporte coletivo dessas regiões, significa dizer que ele estaria antecipando algo que ele poderia fazer ali na ponta, ou seja, subsidiando a passagem no preço final. Então, eu vejo assim a constitucionalidade da matéria muito clara, vejo que a questão da emenda, ela não afasta o conteúdo, o bojo da mensagem do Executivo, ou seja, está apenas e tão somente ampliando e contemplando aquilo que é de direito, dentro de um princípio constitucional do tratamento igualitário para as regiões dos municípios que têm uma população da quantidade de 50 mil habitantes? 150 mil habitantes, afastando a questão de região metropolitana, mas dando a oportunidade de que o próprio Executivo pode. Então, eu vejo assim a constitucionalidade também de sua emenda, porque ela contempla o bojo do projeto. Obrigado. Senhor presidente, eu acho que esse debate é de extrema importância e eu, pelo contrário, eu acho que do ponto de vista legal, do ponto de vista que eu defendo, é legal, mas eu quero que isso se estabeleça como critério, como método, para quando outros deputados também, que não são da base do governo, apresentarem projetos dessa natureza, a comissão respeite. Agora, o meu interesse, além disso, deputado Traiano, é apresentar uma emenda, e eu refleti melhor com o deputado Elton, para não ser intransigente, na medida em que realmente é um projeto de alto interesse para o Paraná. Eu vou recuar do pedido de vista, mas vou apresentar a emenda em plenário, então. Tudo bem? Obrigado. Retirado o pedido de vista do deputado Péricles de Mello, nós colocamos, continua em discussão a matéria, presidente. O item 3 da pauta, que dispõe sobre, com a palavra o deputado Elton Welter. Eu acredito que esse método constitucional da emenda substitutiva possa virar regra aqui. Eu acho que essa decisão do companheiro Péricles de abrir mão da vistas, eu concordei também, mas acredito que nós temos que criar um mecanismo que a gente não entre em contradição do ponto de vista da postura da Comissão de Constituição e Justiça. Porque se considerar a emenda que é pertinente de Vossa Excelência, se considerar as linhas metropolitanas que já existem de transporte coletivo nas regiões, tem cidades que não estão no relatório do deputado Traiano. Então se cria um grande conflito, porque daí também se dá esse tratamento que não é isonômico para onde tem essas linhas metropolitanas. Portanto, eu acho que emendas de plenário vindas que tenham o caráter e o princípio da intenção jurídica e do substitutivo do Traiano deveriam ser tacitamente acatadas também. Senhor presidente, para discutir. Eu gostaria de dizer ao deputado Elton que a integração só existe em Curitiba, no Paraná. Apesar de termos nos municípios menores metropolitanos como tem Londrina, metropolitanos como tem Umuarama, metropolitanos como tem Maringá,
quando se diz para cidades circunvizinhas, a cidade polo, quem dá a tarifa é o DER e não é a integração do município sede. Então, Maringá não tem integração, Londrina não tem, Umuarama não tem, Toledo não tem, Cascavel não tem. A única região que tem a integração de preço único é Curitiba. Por isso de que o governador, pensando em contemplar cidades, pensando que existiria essa integração, que foi ver que não existe a integração, infelizmente, como se pensava no projeto inicial. Foi por isso que achou-se uma solução momentânea, vamos dizer assim, de que cidades com 150 mil estariam sendo contempladas com isso. Agora, presidente, eu não tenho muito essa preocupação em dizer que vai ser uma regra de que nós podemos fazer algumas emendas que sejam inconstitucional, uma vez que nós concordamos que ninguém discorda desta emenda quando está fazendo em benefício da população. Eu acho que não vai ter ninguém que vai entrar com uma DIN contra um benefício que nós estamos aprovando para a população do Paraná. Eu acho que, às vezes, não vai virar regra essas medidas da emenda do deputado Traiano, justamente por isso, porque de uma vez que tem uma discordância, nós não deveríamos acatar na CCJ. Então, eu acredito que não vai virar regra alguns projetos que poderão ser inconstitucionais que sejam aprovados na comissão. Por isso é que eu acho que agora, nesse momento, em função da urgência da matéria, é que nós deveríamos estar aprovando, porque nós concordamos, sim, que deveria vir um substitutivo geral através do Executivo. Mas aí teríamos que ler no plenário, voltar todo o processo, que nós estaríamos atrasando a implantação deste projeto da importância que tem. Presidente. Como? Eu retiro o pedido de vistas, porque o projeto, sem dúvida, vai beneficiar uma grande parte do Paraná. Agora, nós nos reservamos o direito, eu e o deputado Elton, apresentarmos uma emenda nesse mesmo teor. Obrigado. Presidente, eu queria discutir novamente. O seu fundamento do deputado dos Canavaca tem sentido? A emenda do deputado Traiano é inócua. É só para fazer de conta. Porque se as tuas afirmações são verdadeiras, que não existe integração de transporte coletivo em qualquer outra cidade do Paraná, só tem em Curitiba, é melhor não tramitar a emenda de Vossa Excelência. Porque parece que, senão, não faz sentido ouvir atentamente as afirmações que você Deixa eu colocar um dado importante. Procede a colocação do deputado Traiano, só que tem um outro aspecto. Eu fiz uma avaliação com técnico de transporte coletivo e a questão, deputado, se for fazer hoje a integração no Estado do Paraná das regiões metropolitanas para esse fim do projeto, o que vai acontecer? Vai aumentar a passagem de transporte coletivo. E aí nós vamos perder a essência do objetivo de políticas públicas desdobrado desse projeto. Então, do ponto de vista constitucional, é relevante, é possível, é constitucional o projeto. O substitutivo não tem nenhum vício, porque ele não modifica, na verdade, a essência do projeto. E, ao mesmo tempo, nós não vamos ter o alcance de prejudicar o cidadão lá na ponta, porque se for integrar hoje o transporte coletivo de Maringá, vai aumentar o preço de passagem de Maringá, de Londrina, de todas as regiões. Portanto, esse método desse substitutivo geral, ele, na verdade, contempla e vem ao encontro do interesse público coletivo. Então, eu só queria colocar esse dado para que a gente pudesse andar nessa votação, levar a plenário, mas saber que a relevância está justamente em ignorar, nesse momento, a integração do transporte coletivo para que o preço seja bom e que o desconto, a isenção de ICMS do óleo diesel, seja pertinente e valioso para o usuário do transporte coletivo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, eu acho que o deputado Quinteiro, com muita propriedade, fez aqui um arrazoado da sustentação do nosso projeto no aspecto constitucional. Realmente, vejo eu que o interesse público se sobrepõe, até porque, na essência, nós não estamos alterando nada no projeto. O que nós estamos observando aqui, e com muita clareza foi colocado, eu discuti com o deputado Turini, e o próprio prefeito de Londrina nos procurou na sexta-feira. Veja bem, Londrina tem um sistema integrado, mais integrado. Transportes de comunidades do interior, que chega a ter 50 quilômetros com a cidade.
e alguns extremos de 70, 80 quilômetros de um ponto a outro. Ele tem uma integração interna no município. Se ele for integrar com as demais cidades próximas a Londrina, a passagem de 2,40 iria para 2,80. Então, é bom que a gente compreenda isso. Então, o aspecto do projeto, ele tem uma amplitude muito maior, porque da forma como ele veio, nós estaríamos apenas contemplando Curitiba. Ponta Grossa não estaria sendo contemplada como as demais cidades. Tem que se estabelecer um critério, porque se nós deixarmos aberto para o Paraná como um todo, abrangente, nós vamos ter problema, queira ou não queira, no atendimento do pleito, porque há uma renúncia fiscal, né, e não há como também dar esse atendimento, e o cobertor também está pequeno, e nós não podemos, de forma alguma, excedermos. E, portanto, eu acho que esse critério de 150 mil habitantes é um critério que atende às grandes cidades, onde tem fluxo de pessoas, com mais intensidade. Eu acho que é um critério justo, e eu não vejo razão para nós polemizarmos, porque aqui o aspecto social do projeto ele está mantido na sua essência. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Nereu Moura. Eu, da mesma linha de raciocínio do deputado Traiano, eu entendo perfeitamente constitucional e legal a iniciativa tomada pelo novo parlamentar de ampliar os benefícios da lei, do projeto de lei do governador Beto Richa. Claro, nós, a origem, aliás, a iniciativa é do Poder Executivo, mas nós, esse parlamento, esta Casa de Leis, tem sim, senhor presidente, autonomia para deliberar, para ampliar ou para restringir o projeto de lei de origem do Poder Executivo. Portanto, eu não discuto em momento algum aqui que haja vício de iniciativa na propositura da emenda, até porque, como diz o nosso regimento interno, no artigo 137, parágrafo 2º, ela diz o seguinte: emenda substitutiva. Senhor presidente, aliás, é o parágrafo 4º. Emenda modificativa é a proposição que altera a outra, mas não descaracteriza sua essência. Portanto, está alterando sem descaracterizar a essência. E no parágrafo 1º no inciso 1º do parágrafo 7, diz o seguinte: emenda ampliativa é a que se estende a outra pessoa ou objeto a disposição a que se refere. Portanto, existe legalidade, legitimidade para fazer a emenda. Agora, talvez, deputado Traiano, nós tenhamos que tirar da emenda de Vossa Excelência a questão de regiões administrativas e colocarmos municípios, porque, como está claro, nós só temos hoje uma região metropolitana, que é exatamente a região de Curitiba. Razão pela qual eu acredito que a sua emenda pode ser até melhorada para que ela possa alcançar os objetivos, com certeza que Vossa Excelência está se propondo a levar o benefício para o Paraná inteiro. Deputado Nereu, só para uma explicação, não é regiões administrativas. Nós colocamos como cidades polos acima de 150 mil habitantes. Não é regiões administrativas. Cidades polos acima de 150 mil habitantes. O critério é a população. Até porque, senhor presidente, Vamos, pois não. eu estou informando ao deputado Elton que realmente é só cidades acima de 150 mil habitantes. E a integração, deputado, que existe hoje no interior do Estado, quem banca o preço da passagem são os municípios polos. Quando faz a região metropolitana, não cobra a taxa de embarque do passageiro que deveria ser cobrado de um município a outro, é intermunicipal. Quando se implanta o metropolitano no interior, não se cobra a taxa de embarque e facilita para os passageiros que possam usar os pontos de ônibus do transporte urbano, que senão o passageiro deveria ser desembarcado somente na estação rodoviária de cada município. Então, quando se implanta no interior a região metropolitana, quem sai bancando a maioria do preço da passagem
é o município polo, que libera a taxa de embarque na rodoviária e facilita o embarque e desembarque do passageiro dentro da cidade usando os pontos de ônibus do terminal urbano. Vamos encerrar a discussão e colocamos então em votação o substitutivo proposto pelo deputado Ademar Traiano. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. De igual maneira, colocamos em votação a emenda do deputado Gilberto Martins, totalmente prejudicada, já votada no parecer do deputado Ademar Traiano. Portanto, está rejeitada a emenda, é aprovado o parecer do relator. Nós vamos voltar ao item 1 da pauta. O deputado Nereu Moura, Vossa Excelência, o projeto de lei número 62 foi concedido vista a todos os senhores deputados. Então, Vossa Excelência já relatou favoravelmente. Eu consulto se algum dos senhores deputados tem voto em separado ou algum comentário a fazer a respeito do projeto de lei 62, o item 1 da pauta. Encerrada, portanto, a discussão, eu coloco em votação o parecer do relator, deputado Nereu Moura. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 4 também relata o deputado Nereu Moura. Projeto de lei complementar número 2. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência me designou para relatar uma matéria das mais importantes, e que trata-se de um anseio enorme de uma classe expressiva da população do Paraná. É o projeto de lei número 2/2013, que tem como escopo que versa sobre o Estatuto do Magistério. A verdade, apresenta propósito de alteração da Lei Complementar número 103/2004, Estatuto do Magistério, visa adequá-lo aos ditames da Lei Federal número 11.738, de 2008, normativo este que veio a regulamentar a linha A do inciso 3º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Como é sabido, a referida lei federal a regulamentar o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica veio também a estabelecer que na composição da jornada de trabalho destes profissionais observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Razão pela qual, senhor presidente, é uma matéria já muito debatida entre o Poder Executivo e os profissionais da educação do Estado do Paraná, e esta Casa tem o dever apenas de aprovar essa matéria com a agilidade necessária para que os professores possam ter este sonho antigo sendo atendido e possam, enfim, ampliar os seus conhecimentos através da hora de atividade. Razão pela qual o projeto está muito bem embasado, amparado, e o nosso parecer é pela sua aprovação, pela legalidade e constitucionalidade. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o deputado Péricles de Mello. É um momento importante desta casa. Está de parabéns o governo Beto Richa, a PP Sindicato que está aqui, os servidores todos. Uma luta histórica de longa duração no Brasil, passando por um trabalho do Supremo Tribunal Federal, definições. Eu acho que nós consolidamos uma grande conquista para o magistério. Então está de parabéns o governo Beto Richa e de parabéns à reivindicação e às lideranças dos professores do Paraná. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator. Está aprovado. Em última discussão, o relator deputado Caíto Quintana, consulto Vossa Excelência, se relataria o projeto 362, de autoria do deputado Sheida e da deputada Luciana Rafaim.
O microfone. Por que aqui não tem microfone? Tem que colocar um, hein? Senhor presidente, esse projeto da deputada Luciana e do deputado Sheida, me foi solicitado um estudo maior sobre ele, razão pela qual eu solicito de Vossa Excelência que ele seja remetido à Secretaria de Meio Ambiente para um parecer final. Do projeto é o secretário. O que vai se fazer? O deputado Caíto Quintana, o parecer vai ser favorável. Pelo jeito. Será atendido o pedido de Vossa Excelência. Passamos ao item 6 da pauta. O relator é o deputado pastor Edson Plaxic. Projeto 539, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso entendimento é para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria do Meio Ambiente. E explico o porquê. No meu entendimento, já existe regulamentação dessa matéria, mas eu não quero ser injusto com o autor, então peço o parecer da Secretaria do Meio Ambiente. Concedido o pedido de diligência à Secretaria do Meio Ambiente, o deputado Péricles de Mello relata o item 7, projeto de lei 583, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro. O objetivo do projeto é o mais nobre possível, mas, se aprovado, poderia trazer sérios problemas para ser executado, dado a realidade que existe em nosso país e no Paraná também. No nosso parecer, o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo deputado Gilberto Ribeiro tem por intuito regular a custódia de presos, ainda que provisória, nas dependências de prédios das delegacias de Polícia Civil do Estado do Paraná. Determina também, de 77, compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial de trabalho. Diante do exposto, opina-se pela não aprovação do presente projeto de lei, em virtude de sua inconstitucionalidade gerada por vício iniciativa do Poder Legislativo Estadual, verificado que é competente apenas para a União para versar sobre esse assunto. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 8 da pauta é o projeto 596, que recebeu do deputado Bernardo Carli o parecer contrário. E, na mesma oportunidade, o deputado Caíto Quintana solicitou vista. Eu consulto ao deputado Caíto se teremos voto em separado ou Vossa Excelência faz algum comentário a respeito. Não, senhor presidente, eu não tenho voto separado, mas eu continuo defendendo de que nós devemos apoiar o projeto do deputado Reni Pereira, que dispõe a inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na carteira de habilitação. Defendo por quê? Porque é inadmissível que não há custo algum para que, quando uma pessoa vai fazer a carteira de identidade, você ponha lá o tipo sanguíneo. E esse tipo sanguíneo pode salvar a vida de uma pessoa numa emergência de um acidente ou de coisa semelhante na hora de... Então, determinadas vezes, embora possa se discutir se isso é legislação estadual ou federal, mas em determinados momentos, eu acho que a questão é passar em cima disso e a gente aprovar a lei e deixar sob a responsabilidade do governador a sanção ou veto, porque, afinal de contas, quem vai fazer a carteira de identidade? A carteira de identidade quem vai fazer é o Instituto de Identificação do Estado do Paraná. Se o governador sancionar, será feito o RH e isso será muito importante. Então,
eu defendo a ideia da aprovação do projeto do deputado Reni Pereira para que seja incluída na carteira de habilitação o fator RH e o tipo sanguíneo. Com a palavra o relator, o deputado Bernardo Carli. Senhor presidente, escutei aqui as palavras do nobre deputado Caíto Quintana, mas verificando que aqui eu fiz análise constitucional do projeto, que cabe à União legislar sobre o Código Nacional de Trânsito, visto que não cabe a mim julgar o mérito nessa Constituição. Por isso, foi o parecer contrário, visando constitucionalmente que cabe à União legislar sobre o Código de Trânsito. Uma parte. Senhor presidente, Continua em discussão. Com a palavra o deputado Péricles de Mello. Eu entendo que o projeto do deputado Reni não ofende a legislação superior. Se o projeto dele entrasse em contradição, ofendesse uma legislação hierarquicamente superior, eu concordo que era inconstitucional. Ele simplesmente vem complementar a favor do povo do nosso Estado. Acho que o Estado tem essa autonomia para completar, sem ofender, dispositivos da União. Então, por isso, eu vou votar favorável ao projeto do deputado Reni, acompanhando o parecer do deputado Caíto. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Pastor Edson, posteriormente o deputado Quintana. Eu comungo da mesma opinião do deputado Caíto Quintana, contra o parecer. Mas eu compartilho uma preocupação, porque tecnologicamente é possível. Porém, eu não me lembro como é a formatação da carteira, mas deveria ter um campo específico para ser divulgada essa informação. Então, é apenas nesse quesito que eu tenho dúvidas. Votarei segundo o posicionamento do deputado Caíto Quintana, mas isso tem que ser previsto também, porque, embora não estejamos legislando sobre Código de Trânsito, mas estaremos inserindo uma informação e não há o campo específico para essa informação ser adotada, apenas por isso. E o governo do Estado não tem a prerrogativa de alterar o modelo do documento, porque é uma determinação nacional. Com a palavra o deputado Quintana. Senhor presidente, apenas eu entendo a colocação do nobre deputado Carli quanto à questão técnica, dentro de uma visão constitucional um pouco mais restrita. Claro que é competência da União, legislar quanto à questão de trânsito, etc. Mas quando ouço também as considerações do deputado Caíto Quintana, do deputado Praquezic e do próprio deputado Péricles, me leva a uma reflexão mais aprofundada no seguinte aspecto. Nós temos que tratar a questão da constitucionalidade ou não de determinado projeto do ponto de vista do interesse público. Dias atrás eu estava vendo até algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que ele leva muito em consideração o interesse público sobreposto. E aí nós temos que ter uma avaliação um pouco mais elástica do tocante à questão da constitucionalidade. Então, por isso, eu seguiria, por exemplo, a orientação do deputado Caíto Quintana, porque nós percebemos que não há, no projeto do deputado Reni Pereira, a inconstitucionalidade, porque o interesse público está sobreposto, não é matéria própria do Código de Trânsito, mas sim um plano de gestão do próprio departamento de identificação, que vai dar a oportunidade de trazer o registro e até mesmo salvar vidas numa transfusão de sangue, por exemplo, imediata, vindo de um acidente. Portanto, eu vou votar favoravelmente ao projeto. Com a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, eu havia, inclusive, feito um voto em separado em relação ao tema que ora está sendo discutido. Até por compreender que nós temos aí uma resolução 192 de 2006 do CONTRAN, que tem todo um regramento em relação à Carteira Nacional de Motorista. Alguma alteração que se propõe, talvez nós possamos até criar um embate jurídico futuro, porque eu tenho aqui a resolução, estava lendo, inclusive, todas as condições que são impostas para a carteira, porque ela é modelo único. Ela é modelo único, nós não temos como alterar, ela não tem na carteira nenhum campo que fale sobre tipo sanguíneo, pelo que eu observo, pelo menos na minha, não vi. Excelência, permite uma parte? Pois não. Eu não dei a informação
com maior precisão, porque não estou com a minha carteira de habilitação neste momento. Mas o deputado Nereu me socorreu e existe um campo de observação. Então, o que torna possível fazendo a observação. Porém, essa é uma das razões que eu aproveito e já encaminho, eu votarei com Vossa Excelência. Na verdade, na resolução, eu não estou encontrando aqui, existe um campo que fala sobre a questão de observações. Mas veja bem, eu havia preparado um voto em separado e eu vou recuar, até porque eu também entendo de que esse assunto ele é muito importante, tem o aspecto social, a questão do tipo sanguíneo. Como adequar, eu não sei, mas eu vou recuar do meu voto em separado e acompanho o parecer do deputado Caíto. Senhor presidente. Deputado Escadavaca vai fazer uso da palavra? Eu achei interessante o deputado Caíto a colocação que fez. Eu acho que nós estaríamos avançando, porque a única carteira que não tem, se passar a carteira de motorista não tem, mas a carteira de piloto tem, de todas as outras atividades tem. Então, acho que é pertinente realmente o Paraná sair na frente, colocando o RH, a tipagem sanguínea na carteira, no campo de observações, que quem imprime a carteira é o Detran Paraná. Quer dizer, então na observação está lá o tipo sanguíneo de todos os motoristas do Paraná. Senhor presidente, só colocar minha posição aqui, deputado que Bernardo Carlos. acho o projeto, meu parecer foi pela constitucional. Na questão do mérito também acredito que que o Paraná sairia na frente, mas fiz análise e me restringi constitucionalmente e por isso do meu parecer contrário a esse projeto. Perfeitamente. Nós colocamos em votação o parecer do relator, que concorda com o mérito levantado pelo deputado Caíto, mas teve-se única e exclusivamente ao que está escrito no nosso livrinho, razão pela qual deu o seu parecer contrário. Portanto, eu coloco em votação o parecer do relator, aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem. Está, portanto, rejeitado o parecer do relator e aprovado a constitucionalidade do projeto de autoria do deputado Reni Pereira. O item 9º da pauta relata o deputado Alexandre Cury, o projeto 637. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 637/2012, autor deputado professor Lemos, veda a cobrança de assinatura básica pelas concessionárias prestadoras de serviço de telefonia fixa e móvel no estado do Paraná. Nós opinamos pela não aprovação, em virtude da sua inconstitucionalidade, porque o projeto possui vícios de iniciativa formal e material, porque o parlamentar não detém a competência para legislar, tampouco sobre o assunto que envolve contrato de concessão. Já tem uma DIN julgada no Supremo Tribunal Federal, mostrando que a competência é da União para legislar. Portanto, opinamos pela não aprovação, senhor presidente. Continua em discussão. Peço vista, senhor presidente. Concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello. O item 10 da pauta já foi exaurado o parecer pelo deputado Ademar Traiano e concedido vista ao deputado Péricles de Mello. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Eu fiz um parecer favorável ao projeto. Um voto em separado. Voto em separado. Vossa Excelência. Que vou submeter à apreciação plenária desta comissão. O presente projeto de lei tem por escopo dispor sobre a alteração da Lei Complementar 123/2008, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de funcionários de educação básica da rede pública estadual. Ele dispõe sobre a alteração da Lei Complementar, que institui o plano de cargos, no concernente ao acréscimo dos incisos 3 e 4, que trata a possibilidade de avanço na carreira para os agentes educacionais 1 que concluem o curso de graduação e pós-graduação lato sensu.
Através da interpretação do artigo 53 da Constituição Estadual, percebemos que a presente proposição está em consonância com as atribuições do Legislativo incertas na Constituição do Estado do Paraná. Eis que garante aos membros da Assembleia a competência para dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, inclusive no que diz respeito ao assunto em debate, conforme preceito do artigo 153. Observando o projeto de lei do nobre legislador, não está criando cargos ou salários, está apenas aumentando as formas dos agentes educacionais a avançar na carreira, como podemos observar na redação sugerida. Artigo 17. O agente educacional 1 poderá avançar na carreira por promoção, inciso 1, 7 classes se concluir o ensino médio, inciso 2, 6 classes se concluir o curso de formação profissional, da área 21, 3, 5 classes se concluir curso de graduação, destaque, 7 classes se concluir curso de pós-graduação, lato sensu. Em função disso, eu sou favorável ao projeto do professor Lemos, e contrário ao parecer do relator. Continua em discussão. Em votação, nós vamos votar com a palavra o deputado Ademar Traiano. Senhor presidente, apenas para informar aos senhores deputados que o nosso parecer foi contrário por vício de iniciativa. O nosso parecer foi contrário à propositura do deputado professor Lemos. Razão pela qual colocamos em votação o parecer do relator, deputado Ademar Traiano. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram, os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado com os votos contrários do deputado Péricles de Mello e Elton Welter. O item 11 da pauta, o relato é do deputado Alexandre Cury. São emendas feitas ao projeto de autoria do Tribunal de Justiça, projeto 639. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, projeto de lei 639/2012 dispõe sobre o vencimento dos cargos de analista judiciário e técnico judiciário do quadro de primeiro grau de jurisdição do Estado do Paraná, altera e revoga os dispositivos que especifica da Lei 16.023/2008. São duas emendas, uma do deputado Adelino Ribeiro, com apoio de 28 deputados, a outra do próprio Tribunal de Justiça, e nós opinamos pela aprovação das presentes emendas modificativas de plenário, já que estão perfeitamente coerentes com os ditames constitucionais, não encontra nenhum empecilho para prosperar. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. O item 12 da pauta, alguém me perguntou, mas, puxa, esse projeto já tinha sido discutido, passou de 2011, o autor do projeto me cobra constantemente e não tenho interesse nenhum em ficar aqui sendo acusado de sentar em cima do projeto, como se diz. É um projeto polêmico e eu passo ao relator do projeto, Caíto Quintana, o deputado Caíto Quintana, para relatar. Com a palavra, o deputado Caíto Quintana. Senhor presidente, o presente projeto, na verdade, ele já passou na CCJ e ele foi a plenário e recebeu emendas. Foram 6 emendas. Para ser rápido, e a gente não se deter demais na explanação de emenda por emenda, existe uma emenda, a número 2, que é do deputado Pedro Lupião, que foi arquivada. Existe uma emenda do próprio autor, pastor Edson Pratsic, que foi arquivada, que é a emenda número 4. A emenda número 5 e a emenda número 6 do deputado Pedro Lupion e do deputado Fernando Scanavaca têm parecer contrário. E a emenda número 1, que é do deputado Stephanie Júnior, tem parecer contrário. Eu vou
Estou falando pelas emendas, não estou falando qual é que é o artigo, o projeto. O projeto proíbe a venda de bebidas com qualquer teor alcoólico pelos postos de combustíveis e pelas lojas de conveniência neles instalados e a eles conjugadas. Eu acho que, na verdade, é um disparate, né? Se a legislação hoje está proibindo bebida, está numa lei seca de não poder tomar um copo de cerveja para dirigir, proibindo que com qualquer bebida se entre para dirigir um carro, o posto de gasolina que abastece o veículo vender bebida alcoólica é um disparate. Um disparate. Não quer dizer que quem vai no posto vai sair dirigindo. Mas a emenda do deputado, aqui tratando só das emendas de plenário, não do projeto. A emenda do deputado Stephanie Júnior, ela fala assim, que é proibida a venda de bebida com qualquer teor alcoólico pelos postos de gasolina e pelas lojas de conveniência neles instalados e a eles conjugados no horário compreendido entre 2 horas e 6 horas da manhã. Quer dizer, foi para proibir entre as 2 horas e 6 horas, então ou proíba-se ou não proíba-se. Eu acho que a emenda, por essa razão, tem um parecer contrário. Volto a dizer, nós não estamos aqui votando o projeto, nós estamos votando as emendas apresentadas ao projeto no plenário. O projeto pode ser aprovado como pode ser rejeitado. Nós estamos falando sobre as emendas. E a emenda do deputado Scanavaca, que é número 6, diz que é proibida a venda de bebida com qualquer teor alcoólico pelos postos de combustíveis e pelas lojas de conveniência e as instaladas ou a elas conjugadas quando localizadas a 500 metros de escola. Nosso parecer também é contrário, porque é impossível de controlar essa situação. Então, senhor presidente, em tese, o parecer é contrário para as emendas número 1 do deputado Stefanes, a 5 e a 6. E as demais estão arquivadas. Eu não sei se existe... É a emenda número 3. Eu vou achá-la aqui. Emenda. É proibida a venda de bebida alcoólica nas dependências do posto e da loja. Solicitando a colocação de cartaz no posto com o número da lei de proibição. Então, em tese, fica o projeto da forma como ele está, como ele foi a plenário, apenas aprovando esta emenda que é do autor, que diz que no posto de gasolina seja colocado um cartaz com o número da lei que proíbe a venda de bebida alcoólica, e as demais emendas todas merecem parecer contrário. Senhor presidente. Deputado Scanavaca, eu volto a repetir para que não haja dúvida que esse parecer que eu estou dando não é sobre o projeto, é sobre as emendas que foram apresentadas ao projeto. Até porque o parecer ao projeto já foi favorável. Ele já foi para plenário. No plenário, recebeu 6 emendas e Vossa Excelência acatou apenas uma emenda, rejeitando todas as outras. Com a palavra o deputado Scanavaca. Eu só queria justificar minha emenda em relação ao relator, de que fiz a proibição de que perto das escolas realmente nós deveríamos ter esta preocupação. Mas, de repente, nós estaríamos hoje inviabilizando, deputado Caído, uma atividade,
porque no interior do Paraná, e principalmente nas cidades menores, o que agrega a renda para essa atividade é a loja de conveniência. De repente, nós estaríamos proporcionando um prejuízo imenso a uma atividade que já foi muito lucrativa e que hoje já existe algumas cidades pequenas que os postos não têm viabilidade econômica, como não tem nos distritos. A grande maioria dos distritos dessas cidades não tem postos de gasolina, em função da rentabilidade do combustível, que não tem mais aquelas altas que existia no passado, que ganhava no estoque, e hoje se ganha no volume. De repente, nós estaríamos contra o projeto, fazendo com que uma atividade econômica do nosso Estado estaria correndo risco. Isso que eu tenho essa preocupação. Eu sei, é louvável o projeto do pastor. Até porque não sei como ficaria aquela propaganda na televisão da Petrobras, né? O homem chega no posto e tudo tem lá dentro. Mas Vossa Excelência concorda... A Ipiranga, do posto Ipiranga, não é da Petrobras. Concorda, portanto, na rejeição da sua emenda, pelo seu argumento. Porque eu acho que nós vamos estar no plenário o projeto discutindo... lá no plenário. Claro, o projeto será discutido. Eu coloco, devolvo a palavra a Vossa Excelência para relatar os dois projetos de utilidade pública. Senhor presidente, nós votamos as emendas? Perdão. Vossa Excelência tem razão, por gentileza. Eu não coloquei em votação, até porque coloco em votação o parecer do relator, que rejeita todas as emendas e aprova apenas a emenda de número 3. Essa palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Claro, a questão de mérito é uma coisa que vai ser discutida em plenário, claro. É um debate complexo. Agora, eu entendo que a emenda 1 é constitucional. Então, como nós estamos discutindo aqui a constitucionalidade, eu sou a favor da constitucionalidade da emenda número 1 e da emenda 3, se o parecer concorda. Agora, o parecer do deputado Caíto, a emenda 1, ele diz que é inconstitucional, não é isso? E eu entendo que é constitucional. Não, posso encaminhar, senhor presidente? Eu acredito que você fechar proibir das 2 horas às 6, não tem nexo estabelecer um horário... É uma questão de mérito, né? Essa é uma questão de mérito. Até as 2 não pode, das 2 até as 6 pode. Bom, Vossa Excelência, deputado, encaminha favoravelmente a emenda 1, a constitucionalidade da emenda 1. Por gentileza, vamos votar, então. Senhor presidente, só para tentar elucidar a dúvida do nobre deputado Péricles, o regimento interno, em seu artigo 137, prevê a possibilidade de se oferecer emendas ao projeto de lei apresentado, classificando-se como modificativa. É o caso da emenda em questão, do deputado Reynolds. Sim. Desde que aquela proposição não altere a outra, mas não descaracterize a sua essência. Então, o entendimento é que descaracterizou a intenção do projeto. É por isso que, brilhantemente, o deputado Caíto Quintana deu parecer contrário. Porque descaracterizou. Porque, se for assim, a intenção não é alcançada. Nós vamos votar a emenda número 1, levantada pelo deputado Péricles de Mello. O relator, vamos votar primeiro o parecer do relator. Se o parecer do relator for aprovado, está prejudicada o voto em separado do deputado Péricles. A questão de mérito, eu entendo perfeitamente a posição do deputado Edson, respeito. Agora, acho que constitucionalmente, da minha concepção, não é inconstitucional só isso, não tem. Encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator, deputado Caíto Quintana, rejeitando todas as emendas e aprovando apenas a emenda de número 3, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, que se manifestem. Portanto, está aprovado o parecer do relator. Com a palavra o deputado Escanavaca. Projeto de lei Obrigado, excelência. 79 Mas com a palavra o deputado Escanavaca. Projeto de lei 79/2013, deputado Nelson Justo, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí do Sul. A PAI do Piraí do Sul, parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, aprovado. Projeto de lei 166/2012, autor da André Bueno, declara de utilidade pública a entidade filantrópica O Bom Samaritano, com sede fora no município de Medianeira.
Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Mais algum? Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão. Não, mas não quis gerar problema também, claro.